E falando, pegando um pouco da deixa do que você está dizendo, quando você diz assim, que a mão de Yahvé, né, sobre a mão de Yahvé, o mal sobre a mão de Yahvé, né, sobre as pessoas. Então, veja só, eu fico analisando, sua mãe citou o Alexandre de Moraes, eu vejo que o pessoal tem falado a respeito de Lula, de todos aqueles que se tornaram inimigos da nossa nação, vamos usar por este termo. E, a princípio, eu ficava irada mesmo, revoltada. Como é que pode, gente, as pessoas acreditarem no cara desse que fala isso, que faz assim, tal, tal, tal. E sempre eu me incomodava com o Faraó. Sempre vinha Faraó na minha cabeça. Sempre vinha a história de Faraó, de Moisés, relacionada a Faraó. E aí eu disse, gente, eu tenho que amar. Como é difícil amar a gente assim. E é o meu amor que vai transformar essas pessoas. Porque Faraó, ele não era mau. Veja, quando a gente para pensar, tadinho de Faraó. Quando Deus mandava Moisés até ele, no meio do caminho, ele endurecia o coração do coitado do Faraó. E ele tem feito isso com pessoas, assim como faz com o Lula, faz com o Alexandre de Moraes. Quando a gente pensa que a questão do Daniel Silveira está resolvida, ele vem com mais uma questão. Sabe? E eu não vejo diferente senão o trabalhar de Deus. E se isso é para o aperfeiçoamento da minha vida, louvado seja Deus. Não é? Então, é exatamente isso. O meu exercício em relação a essas pessoas, até cheguei a discutir um pouco sobre política com alguns amigos, aqueles que me querem por vereadora, né? Olha só. Então, eu comecei debatendo com eles a questão política, uma vez que eu fui colocada no meio político para entender um pouco a respeito, porque é importante ter conhecimento de todas as coisas para poder falar. A gente só tem autoridade sobre algo quando a gente conhece. E eu quero ter essa autoridade sobre Cristo Jesus o conhecendo. E eu só posso exercer essa autoridade o conhecendo. E quando eu me propus, e quando eu fui chamada para este conhecimento, eu não posso dar um passo atrás. Eu pus a mão no arado, não tenho mais que olhar para trás. Amém. Você costuma dizer as coisas que para trás ficaram. E entre elas está isso que a gente está discutindo agora. O agir de Deus não nos compete, não nos compete a discussão de quem está correto, de quem está errado, de quem está... Porque a gente não sabe qual é o trabalhar de Deus na vida de cada pessoa. A gente está vendo um homem mostrando toda sua impiedade, sua maldade. Mas ele é um ser igual a mim, foi criado para o mesmo propósito. Ele está sendo um instrumento negativo nas mãos de Deus. Eu estava Alexandre de Moraes. Ele está cumprindo com tudo que a gente acha correto. A nossa Constituição, as leis, a justiça, sabe? Eu estou citando só como exemplo a questão do Daniel Silveira, porque é muito evidente. É uma rixa pessoal. Passou de ser algo da política em si, mas é um ódio, sabe? Que ele está demonstrando. E outro dia eu estava pensando, gente, ao invés de eu estar trabalhando ao lado de Alexandre de Moraes, exercendo ódio dentro de mim, eu vou trabalhar o inverso. Eu quero o amor dentro de mim. E aí o que eu tenho feito é como eu estou exatamente exercendo as duas questões. A questão da determinação em oração. É conversando com Deus e ao mesmo tempo determinando. Quando eu vejo muita maldade, aí eu determino sobre aquela situação. E eu entendo que eu não vou mudar o meu país, eu não vou mudar o que está acontecendo, eu não vou mudar a maldade de quem está ao meu lado, mas eu posso mudar a maldade que está em mim. É a começar em mim. Eu é que tenho que exercer a mudança a partir de mim. Então, quando mudo em mim, reflete nos outros.
Ontem eu estava em uma reunião na APODEC, onde eu trabalho, na Associação de Pessoas com Deficiência, e no dia anterior eu brinquei. E o que eu brinquei lá com o pessoal foi fora do meu quadrado. Fora do meu quadrado. Nada de anormal, mas um pouco fora do meu quadrado. Ou seja, eu fui mais brincalhona do que sou normal. E um dos rapazes lá falou assim: ontem eu me surpreendi com o Ogla. Aí, opa, vamos lá, que surpresa é essa? Não, você, a forma com que você brincou, eu nunca tinha visto. A minha pergunta para ele foi: te ofendi? Mudou em você o que você acredita em mim? Ele: não, de jeito nenhum. Eu achei legal você ser mais brincalhona do que você já é. Mas, assim, foi surpresa para mim. Mas foi sadio. Isso me alegrou. Porque, por mais que eu me exceda, eu estou me excedendo dentro dos parâmetros daquilo que eu acredito. Amém. Não foi nada que veio a confundir o entendimento dele a meu respeito. E uma coisa que ele fala muito, sempre que a gente está conversando, ele fala assim: Ogla, eu amo te ouvir falar disso, porque tu usa de sabedoria. Você nunca aponta, mas você me questiona. Eu não tenho para que julgar. Eu não vou julgar uma pessoa, porque eu não sou, não é o meu papel julgar, né? E a gente precisa ter esse cuidado para que não sejamos julgados também. Então, sempre que ele está questionando alguma coisa da Bíblia, eu, às vezes, paro e pergunto. Ele me faz a pergunta e eu volto. Eu faço feito um imbecil, eu volto a pergunta para ele. E ele para, pensa, fala: não, mas eu entendo assim. Eu disse: vamos lá, vamos tentar entender de forma diferente. E se entendermos dessa maneira, então, eu transformo aquele entendimento que está seguindo para o rumo do mal no entendimento para o rumo do bem. E ele acaba chegando numa convicção, num entendimento que ele, antes, por outro lado, não conseguiria, porque a cabeça dele não permitia chegar até lá. E aí eu costumo dizer para ele: olha, a partir do momento que você para, pensa e questiona isso para duas respostas, para duas possibilidades, você vai encontrar o caminho da verdade. Porque a verdade liberta. Então, quando você questiona determinada coisa, você está aprisionado a isso. Por exemplo, ele está congregando em uma igreja, mas ele é homossexual. E ele não concorda, ele entende que o homossexual, ele já leu na Bíblia e viu, não é correto. E ele pergunta o que eu devo fazer. Eu digo: não sou eu que tenho essa resposta, quem tem essa resposta é você. Porque é você que luta contra a carne. É você que luta contra isso, que lhe atormenta. Quem tem que se libertar do tormento é você, não sou eu. Agora eu digo a você que viver plenamente aquilo que Deus me propôs a ser, mulher, e viver exatamente como Ele me propôs a ser, me traz alegria, me traz paz. E se a forma com que você vive não está trazendo paz, muda. Nós somos mutáveis. E nós devemos mudar, trocar o mal pelo bem. Se isso está te fazendo mal, procure por aí. Afaste do que te faz mal, do que te convém. E assim eu tenho levado essa conduta dentro do meio lá, que é bem complexo. Pessoas com entendimentos esquerdistas, não só no sentido da palavra política, mas esquerdistas no sentido do entendimento da palavra, que estão se afastando de Deus porque Deus julga, condena, pune. Eles estão buscando o Deus de igreja. Segundo a igreja, né? Exatamente. É o Deus da igreja. Então, daí a Bíblia foi feita por homens. Ela não tem sentido tal. E aí eu tenho que exercer de sabedoria. Falar com sabedoria no momento propício, no momento certo. Não interferir no entendimento de ninguém, porque quem vai fazer a transformação não sou eu. Agora depende de mim querer. Né? E aí a gente tem visto dessa maneira. Então, eu entendo hoje, por mais difícil que seja, que tem dia que eu estou para ir no pescoço de Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro, mas eu entendo hoje. Eu costumo dizer isso, que Bolsonaro veio, ele não é o salvador da pátria, mas ele veio para mostrar a mim
cristã, a mim que entendo das Escrituras, que estou buscando conhecer cada vez mais Cristo, que viver em Cristo é diferente de viver no mundo. Ele veio mostrar ao mundo que muitas coisas que já aconteciam estávamos cegos e não víamos. Porque estávamos vivendo e bebendo da água e da comida que era oferecida pelo mundo. O mundo invadiu a igreja há muito tempo. Agora a igreja é uma sociedade, é um clube social e não passa disso. E não é isso que nós queremos. Isso não traz crescimento. Não traz crescimento. A gente tem que buscar crescimento. E é por isso que nós podemos falar sim, Ronaldo, com ousadia sim, devemos ser ousados em dizer que nós estamos em outro patamar. Não porque somos melhores que os que para trás ficaram, ou que ainda estão, mas porque nós somos responsáveis por eles. O que é pior para nós, a responsabilidade. Ser aumenta. É transformador, é maravilhoso, mas é pesado. Porque nós sabemos que nós somos responsáveis pelos que para trás estão e que precisam ouvir da palavra da verdade. Porque a palavra ela é pregada aleatoriamente por aí afora, mas com verdade. A verdade em si ainda não está sendo de fato pregada. As igrejas esqueceram de pregar a verdade e criaram a sua própria verdade. E pior, que estão escravos dela, de uma falsa verdade. E as pessoas estão fugindo disso. A proporção que cresce o número de igrejas é a proporção que a gente vê da necessidade que as pessoas têm, da sede e fome de justiça, do que é correto, do que é verdadeiro. E nós estamos buscando este caminho da verdade, nós estamos bebendo da água da verdade, nós estamos nos alimentando da verdade. E é nossa responsabilidade transmitir essa verdade para as pessoas. Talvez não com a língua, como o irmão citou, porque nós não vamos deixar os surdos de fora, mas com vida, com entendimento, usando a língua neste sentido, tendo vida no altar, tendo entendimento. E mesmo que você não possa falar, pronunciar, mas os nossos gestos, nossas atitudes, falar muito mais por nós. E a gente precisa estar muito centrado nisso, porque às vezes o silêncio fala muito mais. Amém, Rogla. Parabéns pelo clube social, gostei, viu? É um clube social, é verdade. Vou aproveitar um pouquinho, Ogla. Entendimento, pode continuar. Tudo bem. Vou aproveitar o que você falou acerca de Faraó. Realmente você tem razão. Parece até uma provocação, né? É. Vai lá, eu vou endurecer o coração de Faraó. Agora, qual era o objetivo disso? Arrebentar com Faraó? Não, eu já estava vencido. Na hora que Yahvé quisesse, ele já estaria vencido. Mas ele precisava de tirar o povo dele do Egito. Exatamente. E teria que necessidade de convencer o seu povo a ser um. E olha, não conseguiu, né? Tirou o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. É verdade. Né? Então, o que acontece? Né? Mas houve uma boca falando. Moisés não queria falar, porque se considerava gago, ele teve que abençoar o seu próprio irmão para que o irmão falasse no lugar dele. Então, houve ali uma língua falando, houve alguém declarando, houve alguém estabelecendo a vontade de Yahvé perante o Egito. E o Egito todo se prostrou diante daquela língua que confessava a autoridade de Yahvé naquele momento. Mas o julgamento não era para o Egito. O julgamento era para a impiedade do próprio povo de Cristo, de Yahvé naquela época, para os judeus. Entende? E a sentença foi decretada ali, mas foi estabelecida no deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida. Todos eles pereceram no deserto. Só 2 que saíram incólumes dessa situação.
Josué e Caleb. Nem Moisés entrou, né? Para ele tocar na rocha, ele ficou nervoso lá com o povo, com toda a impiedade daquele povo lá, e feriu a rocha, né? Que é Cristo. Tá? E por isso ele não entrou. Só 2 entraram, daquele primeiro povo que saiu do Egito. Tá? Então, o que nós estamos fazendo hoje, Olga? Nós estamos simplesmente, de novo, sendo a boca de Arão. Só que o Arão de El Elion. Tá? E quando a gente fala acerca de oração, Olga, me permita, tá? Eu vou tentar mostrar de uma maneira aqui, bem, pelo menos o que eu sinto, tá? Sim, sim. Eu vou colocar diante de vocês aí para comentários até. Eu oro a Deus porque eu estou longe de Deus e eu preciso de elevar o meu espírito até Deus, é por isso que eu oro. Aí eu oro intercedendo, porque eu estou longe de Deus, é possível que a minha oração se achegue até Deus para que Deus a escute e estabeleça. Afinal de contas, estou intercedendo. Agora, esse é uma perspectiva de toda a religião, tá? E nós, de algum tempo para cá, nós estamos falando que nós estamos em Cristo Jesus, né? Então eu não preciso de orar para Cristo, se eu estou em Cristo. E se Cristo está em mim e eu estou nele, então eu, de fato, sou a boca de Cristo. Então eu estou manifestando a autoridade de Cristo. Aí o que acontece? Eu vou orar para que Cristo traga julgamento ao espírito que está sobre o Alexandre de Moraes. Não. Ogla, nós temos a autoridade de Cristo para falar. Espírito maligno que está sobre Alexandre de Moraes. Ou você liberta esse canal que hoje é um canal de impiedade sobre a face da terra, ou vai perecer ele e você. Porque ele vai se tornar um porco. O que aconteceu com aquele espírito maligno que saiu do ser humano lá e entrou na vala de porcos? Né? Precipitou toda a porcaria, né? Todos os porcos no mar lá, no precipício. Entende? É isso que vai acontecer, porque nós já saímos daquele nível da primeira consciência. A primeira consciência é que nós éramos carentes do Pai, né? Éramos pecadores e carecíamos do Pai. Então, isso já saiu de nós, né? Está escrito lá que bem claro, olha, dos seus pecados jamais me lembrarei. Afinal de contas, vocês têm o sangue do meu filho sobre vocês. Então, essa consciência do sangue de Cristo sobre nós já nos livrou da primeira consciência do pecado, tá certo? Com o exercício desse ministério em nossas vidas, nós acabamos de perceber que nós temos agora, estamos discernindo o corpo multimembrado. E com o discernimento do corpo, nós percebemos que nós somos co-participantes da natureza de Cristo. E por sermos co-participantes da natureza de Cristo, é com essa autoridade agora que nós estamos estabelecendo a sua perfeita vontade sobre a face da terra. Entende? Somos sim transmissores de vida, somos sim transmissores de morte. Agora, o nosso cuidado, né, meus irmãos, é que nós estamos fazendo isso em primeiro lugar conosco mesmo. Nós estamos querendo que toda a luz de Cristo incida sobre todos os recônditos do nosso ser. Todas as salas escuras, todos os cantinhos sujos, todos os problemas da tua vida, da minha vida, sejam escancarados. A luz de Cristo brilha sobre cada um dos nossos problemas e sobre cada uma das nossas bênçãos também. E isso tem acontecido. Então, o primeiro julgamento, por isso que é importante você julgar a si mesmo, né? Porque, à medida que você medir as outras pessoas, você será medido. E você falou bem, Olga, né? Nós temos que medir com amor, porque eu quero ser medido com amor, entendeu? Mas antes de medir com amor as pessoas, eu também estou me medindo com amor, percebe? Eu quero me medir a mim mesmo, em primeiro lugar. Aí depois, sim, exercitar o que tem que ser feito, né? Para o pecador, tudo. Para
a capacidade pecaminosa do pecador, nada. Entendeu? Então, é essa capacidade pecaminosa que nós estamos declarando morte, né? E é o pecador que exercita essa capacidade pecaminosa declarando vida. Percebe? Agora, uma coisa é certa. Eu não vou me submeter e negar Cristo Jesus que já habita em mim. Isso eu não vou fazer. Isso eu não vou me permitir. Eu não vou me prostrar diante de qualquer um que não fale as coisas piedosas de Cristo. Não vou me submeter. Ah, mas você vai preso. Que seja. Ah, o que você vai ser crucificado. Que seja. Ah, você vai perder tudo que você tem. Que seja. Entendeu? Agora, uma coisa é certa. O Ronaldo não vai negar Cristo. Eu não posso fazer isso. Tá? E eu não quero fazer isso. Entendeu? Então, nós estamos num outro nível. Eu sei claramente, eu entendo claramente o que nós estamos falando aqui no nosso meio. Agora, é importantíssimo que a gente tenha o discernimento pleno do que é que está acontecendo. Você foi levantado para ser a boca de Cristo sobre a face da terra. Ogla, você é canal de libertação sobre a face da terra. Ogla, você não ora mais, você declara. Afinal de contas, se você, né? Lembra do exemplo que eu dei? Né? Porque me jogaram um desafio no ano 2000, isso, né? Conversando, né, com um irmão abençoado nosso, me abençoou muito na minha vida, né? Acerca, né, de Cristo e acerca de Jesus, né? Eu falei que Cristo é maior do que Jesus, né? E que não preciso de falar mais nada, né? Então, eu falei assim, ó, eu quero ver se libertar, né, um endemoniado sem falar em nome de Jesus, né? E é interessante você pensar, porque afinal de contas é um desafio mesmo, né? Mas aí eu lembrei lá de São Vicente, né, que toda vez que a gente vai lá e vai representar alguma pessoa, né, que não pôde estar presente, a gente leva uma procuração. E aquela procuração é bem clara. Olha, eu nomeio fulano de tal como meu procurador. E ele vai falar em meu nome. Ou seja, ele vai tomar a decisão em meu nome, porque eu não posso estar presente nessa reunião. Tá? Então, quando você vai expulsar um demônio e fala em nome de Jesus, significa que você está dissociado de Jesus. Aí você tem que falar por procuração. Né? Você recebeu de Jesus a procuração para falar em nome dele. Então, eu expulso desse demônio em nome de Jesus. Percebe? Então, é uma consciência bacana. Você sabe que você tem uma procuração. Agora, eu não estou falando para quem tem procuração de Jesus. Eu estou falando para quem é a boca de Cristo Jesus. Essa é uma nova consciência, nós temos uma nova situação aqui agora, é um novo desafio. Você não vai falar por procuração mais, você é Cristo sobre a face da terra. Vocês estão entendendo o tamanho dessa situação? O tamanho dessa loucura que eu estou propondo para vocês? A coisa é bem mais intensa, né? E nós não estamos brincando de ser religioso, não estamos brincando de ser cristão, nada, não. Nós estamos simplesmente tomando a consciência exata de ser coparticipante do corpo de Cristo multimembrado. Isso é discernimento do corpo. Esse é o ponto-chave que nos diferencia de qualquer pessoa que se diz cristã sobre a face da terra. Eu não sou cristão, eu sou Cristo sobre a face da terra. Você consegue aceitar essa loucura, meu irmão? Você consegue aceitar essa loucura, minha irmã? É arrogante para você, meu irmão? É arrogante para você, minha irmã? Estou perguntando. Isso reflete só o que o Manuel falou no início da reunião. Maturidade. A maturidade abre a nossa mente e nos faz ver o que realmente nós somos, né? Amém. Isso é maturidade. É nesse nível de maturidade que nós queremos andar. É nesse nível de maturidade que nós estamos andando. Amém. Né? E andando Amém. em corpo. Né? Amém. Um corpo muito prático.
Não a maturidade individual, que eu faço, eu sou e eu declaro. Não. Nós fazemos, nós somos, nós declaramos. E isso Amém. acontece, né? Isso é a unidade. Amém. Amém, Paulo? É isso mesmo. Amém. Maturidade e obediência é o caminho, é o canal.